Bom dia! Hoje, dia 15 de abril de 2025, terça-feira. Estamos na Semana Santa. O texto de hoje encontramos em Marcos, no capítulo 14, versículos 22 até o versículo 42. A ceia do Senhor. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo: peguem, isto é o meu corpo. Em seguida, pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos e todos beberam do vinho. Então Jesus disse: isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nunca mais beberei deste vinho, até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino de Deus. Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte da Oliveira. Segunda parte, Jesus avisa a Pedro. E Jesus disse aos discípulos: todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as Escrituras Sagradas dizem: matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois que eu for ressuscitado, irei adiante de vocês para a Galileia. Então Pedro disse a Jesus: eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem. Mas Jesus lhe disse: eu afirmo a você que isto é verdade. Nesta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. Mas Pedro repetia com insistência: eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Jesus no jardim do Getsemane. Jesus e os discípulos foram a um lugar chamado Getsemane e Jesus lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Então Jesus foi levando consigo Pedro, Tiago e João. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição. E disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e pediu a Deus que, se possível, afastasse dele aquela hora de sofrimento. Ele orava assim: Pai, meu Pai, tu podes fazer todas as coisas. Afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Será que não pode vigiar nem 1 hora? Vigiem e orem, para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Jesus foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Uma segunda vez voltou ao lugar onde os discípulos estavam e os encontrou de novo dormindo. Eles estavam com muito sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos, e não sabiam o que responder a Jesus. Quando voltou pela 3ª vez, Jesus perguntou: vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta, chegou a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levantem-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Até aqui a leitura de hoje do Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, versículos 22 até o 42. Muito bem explicado por Marcos aqui, não precisamos falar nada, só relembrar. Foi o dia em que Jesus instituiu a Santa Ceia, quando ele deixou claro na sua colocação: toma e come, isto é o meu corpo. Tome e bebe, isto é o meu sangue. Estava instituído a Santa Ceia, a nova aliança com Deus. Jesus avisa também a Pedro, que se considerava o mais fiel dos apóstolos, que ele o negaria. E como nós também fazemos, dizemos com todas as palavras: não, jamais o negarei, jamais direi que não o conheço, e assim por diante. No entanto, Jesus diz a Pedro: tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante 2 vezes.
Este, o principal, o apóstolo da coragem, o apóstolo que enfrentava qualquer situação. E foi avisado que isso aconteceria. E como Jesus esperava, negou, garantiu que não. Jesus vai até o Getsemane para orar e pedir a Deus que afastasse dele, se fosse possível, do sofrimento que estava chegando. Mas o amor de Deus, o Senhor, por nós humanos, não deixou que o seu filho se afastasse do plano que ele preparou e estava sendo executado para nos preparar a salvação e a chance de termos a vida eterna. Tomar o vinho com Jesus na mansão celestial. Acontece que, durante essas orações, os fiéis apóstolos que estavam com ele, Pedro, de novo Pedro, Tiago e João, ficaram para trás para vigiar. E quando Jesus voltou, por 3 vezes eles estavam dormindo. E Jesus entende que só ele pode realmente preparar a salvação para toda a humanidade. Ele sabia disso, mas de certa forma fica triste porque sabe que nós humanos somos fracos e dependemos única e exclusivamente da graça de Deus, do amor de Deus, para continuarmos as nossas vidas aqui nesta terra e para termos forças suficientes, pela graça de Deus, para manter a nossa fé em Jesus Cristo e a visão da salvação eterna lá adiante. Jesus, depois de os encontrar dormindo pela 3ª vez, olha para eles e diz: vocês ainda estão dormindo. Então está chegado a hora. Lá vem aquele homem que me traiu. O traidor estava chegando para entregar Cristo na mão dos maus. Pense nisso. Não traiamos a nossa fé em Deus, em Jesus Cristo. Não traiamos os nossos próximos. Sejamos honestos. Diga sim quando tiver que ser sim e diga não quando tiver que ser não. Pense nisso e oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nosso coração e que Deus abençoe hoje o Christian Peron, de meu genro, que completa mais um ano de vida. Parabéns e que Deus esteja no coração seu por toda a eternidade. Que assim seja. Bom dia.